Oi, eu sou a Pri Martins do Meu Querido Crochê e hoje eu vou responder uma pergunta que eu recebo muito lá nas caixinhas do meu Instagram, que é como fazer cestos retinhos que não ficam abaulados, não afunilam e nem abrem na subida. Então vamos lá? Pra gente conseguir confeccionar cestos de crochê com fio de malha bem retinhos, como a gente gosta, a gente precisa prestar atenção em todos os detalhes da confecção desse cesto. Não é só na hora de subir. A gente começa lá pela base, lá no anel mágico, com a quantidade de pontos que a gente coloca. A maioria dos nossos cestos vai ser ali uma base de ponto baixo centrado, porque a gente quer deixar ela bem fechadinha, né? E em toda a minha experiência com o crochê com fio de malha, eu percebi que quando a gente coloca 7 pontos no anel mágico, 7 pontos baixos para depois fazer ponto baixo centrado, é o número ideal. A menos que o seu fio esteja muito fininho, e aí você vai precisar colocar um pontinho a mais, então você vai fazer com 8, ou então ele esteja muito grosso e não vai caber 7 pontos, então você vai ter que colocar 6. Mas em 99% dos casos você vai acabar colocando 7 pontos. Essa é a quantidade ideal, tá bom? Aí você pode me falar, bom, eu sempre coloquei 8 ou até mesmo 10 pontos e sempre deu certo. Talvez tenha dado certo porque você está fazendo uma base pequena, né? Um círculo pequeno, por exemplo, ali com 3, 4, 5 carreiras no máximo. Mas se você fosse fazer um tapete bem grandão, conforme a gente vai fazendo as carreiras com a quantidade de pontos errado, a gente consegue visualizar melhor esse erro. Se você colocar poucos pontos, por exemplo, a sua peça vai começar a emborcar como se fosse um chapéu, né? Porque não tem a quantidade de pontos suficiente ali para ela ficar plana. Se você colocar ponto demais, ela vai começar a formar babados, porque tá sobrando ponto ali. Mas na maioria das vezes, como a gente faz cestos pequenos para organizar canetas, maquiagem, para fazer kit higiene, enfim, a gente costuma fazer cestos menores, a gente acaba não vendo esse erro que acontece e que poderia estragar uma peça maior, por exemplo. Enfim, para resumir, eu nem penso duas vezes, eu já começo a fazer as bases circulares aí dos meus cestos redondos com 7 pontos baixos, tá bom? E a segunda coisa que a gente precisa prestar atenção é os aumentos nas próximas carreiras, né? Então eu sempre sigo com a regra do círculo perfeito. Na segunda carreira eu vou fazer só aumentos, depois um aumento e um sozinho, depois um aumento e 2 sozinhos, um aumento e 3 sozinhos, um aumento e 4 sozinhos e assim vai. Normalmente, por conta de eu já ter acertado a quantidade de pontos lá na primeira carreira no anel mágico, essa fórmula vai seguindo e vai dando certo até ali a 10ª carreira mais ou menos. A partir daí eu já começo a colocar aumentos aleatórios conforme a peça vai pedindo, né? E lembra sempre de não colocar aumento em cima de aumento, porque quando você faz isso, você acaba criando bicos na sua peça, e aí você pode ficar ali com uma peça de 5, 6, 7 lados, em vez de ficar com um círculo bem redondinho. Terminando de fazer a sua base, uma coisa fundamental para você começar a subida do seu cesto, bem retinha, a 90 graus, é fazer o acabamento em ponto baixíssimo. E é nesse ponto baixíssimo que a gente vai colocar a agulha para poder subir o cesto ali na primeira carreira. Se você não fizer esse tipo de acabamento, ele vai afunilar ou ele vai abrir, não tem jeito, tá? Inclusive, quando eu quero fazer um cesto abaulado, como esse aqui, por exemplo, que tem passo a passo aqui no canal, eu não faço acabamento em ponto baixíssimo, tá vendo? Ó, ele é diferenciado justamente porque eu quero trazer esse formato aqui para o meu cesto. Então você pode assistir, por exemplo, a aula desse cesto aqui para você ver o que você não deve fazer se você não quer ter esse resultado aqui mais gordinho. Quando você quer fazer ele retinho, é só você não fazer o que eu fiz aqui na virada desse cesto. Um outro truque que eu comecei a aplicar recentemente nas minhas peças e percebi que faz bastante diferença é, na primeira carreira de subida, você conduzir um pedacinho de fio de malha. Pode ser da mesma cor ali que você está trabalhando, até para ficar bem disfarçadinho e não aparecer nem do lado de fora, nem do lado de dentro do cesto, mas você pega um fiozinho ali, um pedacinho de fio desse mesmo fio que você está trabalhando para conduzir ele ali e deixar a primeira carreira mais estruturada
para receber as próximas carreiras de cima, tá bom? Inclusive, eu ensino esse truque da primeira carreira e muitos outros macetes lá no curso de crochê com fio de malha. Então, se você quer dominar de fato essa arte e poder criar suas peças, modificar receitas, atender qualquer pedido da sua cliente, eu te indico o curso de crochê com fio de malha, onde você vai sair do zero, mesmo que você nunca tenha pego numa agulha de crochê ou que você esteja acostumada só com os fios mais finos, e vai aprender desde o começo até o mais avançado, técnica de fio conduzido, como esse cestinho de coração ou esse de zigue-zague que estão aqui atrás de mim. Algumas bolsas, por exemplo, essa bolsa aqui faz parte lá do curso de crochê com fio de malha. Então você aprende um pouquinho de tudo para poder dominar as técnicas, além de muitas outras coisas como precificação, dicas de vendas e assim por diante. Se você se interessou por esse curso e quer aprender e começar a vender suas peças de crochê com fio de malha, é só você ver aqui na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário que eu vou deixar o link para você conhecer mais. E depois que você fez a primeira carreira de subida do seu cesto com o fio conduzido, você precisa continuar subindo as carreiras bem retinhas uma em cima da outra. Nessa hora é fundamental que você tenha escolhido o número de agulha correto. Se o seu cesto ele começa a fechar, pode ser que você simplesmente esteja fazendo pontos muito apertados. Aí você pode soltar um pouquinho a sua mão, deixar ali o ponto mais folgadinho ou até mesmo escolher uma agulha maior. Caso o seu cesto esteja abrindo, é porque os seus pontos estão muito gordinhos ali, ocupando muito espaço, então você pode apertar um pouquinho mais eles ou então fazer com uma agulha menor. Normalmente, só essa troca da agulha ou da tensão do ponto já é o suficiente para corrigir esse cesto abrindo ou fechando. Se não corrigir, é porque realmente você não fez as etapas anteriores e aí você vai precisar desfazer essa base e corrigir a quantidade ali, tá bom? Presta bastante atenção como que você faz para fechar o seu ponto. Se você está sentada no sofá, apoiando o crochê ali no seu colo ou fazendo de qualquer jeito, talvez você esteja forçando o fechamento desse ponto para dentro, para fora, para esquerda, para direita do seu cesto. E aí não tem como mesmo o cesto ficar reto, porque você está fazendo os pontos todos tortos. Então tenta sentar numa cadeira, fazer o seu crochê numa mesa, numa superfície plana, para que você possa fechar esses pontos onde você quer que eles fiquem e não tortos. E aí você vai conseguir subir carreira em cima de carreira, bem retinha, bem certinha. E também é importante falar que se você é iniciante no crochê com fio de malha, talvez os seus pontos ainda não estejam ficando iguais uns aos outros, então isso pode interferir também nesse cesto, que pode ficar um pouquinho mais torto. Conforme você vai praticando e os seus pontos vão ficando mais iguaizinhos, você consegue fazer peças com ótimos acabamentos. E isso você só consegue com o treino e a prática. E depois que você conseguiu subir as carreiras bem retinhas do seu cesto, normalmente a gente faz acabamento em ponto baixíssimo e nessa hora tem que tomar muito cuidado para não apertar esse ponto. Naturalmente a gente acaba apertando, então sempre que eu faço, ou eu troco para uma agulha maior, ou eu presto atenção de fazer esse ponto bem larguinho, porque ele pode acabar fazendo com que sua peça feche lá em cima só porque você apertou. Então, por exemplo, naquele cesto que eu mostrei para vocês, a gente começa aqui fazendo carreiras que vão abrindo e para ele começar a fechar lá no final, a gente aperta esse acabamento em ponto baixíssimo, por isso que eu consigo esse resultado abaulado, tá? Então, você não deve apertar o ponto baixíssimo se você não quiser fazer esse movimento no seu cesto. Bom, com todas essas dicas, eu tenho certeza que o próximo cesto que você fizer vai sair um pouquinho melhor do que antes. E eu queria muito ver uma foto de um cesto que você fez antes de conhecer essas dicas e depois de aplicar essas dicas que eu vi aqui nesse vídeo. Então, se você puder me mandar lá no Instagram, eu vou ficar muito feliz de poder ver a evolução e ver que essas técnicas que eu aplico nas minhas peças funcionaram para vocês também. Então não esquece de me enviar por mensagem ou até mesmo de me marcar lá no seu story no Instagram. Eu vou ficar aguardando para saber se essas dicas funcionaram. E se você quiser dominar a técnica do crochê com fio de malha e fazer qualquer peça que você queira fazer, não esquece de conferir o curso de crochê com fio de malha. O link vai estar aqui na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. E eu espero você no próximo vídeo aqui do canal.